Hoje eu quero te mostrar na prática como que se comportou em 2023 a nossa carteira aqui do mercado de trade de fundos imobiliários, que também tem a abreviação de FII. Se você é um investidor iniciante, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist completa sobre fundos imobiliários, onde que a gente já explicou o que são, como escolher e como que nós fazemos aqui no canal. E esse vídeo é educacional, eu não tenho nenhum objetivo de fazer com que vocês comprem a mesma carteira que nós temos aqui no canal, é apenas demonstrar o que a gente sempre comenta aqui, para você investir em conhecimento. E você que está iniciando, comece pela renda fixa, aos poucos vai migrando para a renda variável. Fundo imobiliário é um tipo de renda variável e a gente vai ver até o final desse vídeo como que se comportou essa carteira de fundos imobiliários. E a gente ainda vai comparar isso com a inflação e a renda fixa. Então eu tenho certeza que esse vídeo pode agregar para vocês. Fiquem comigo até o final. A gente começa após a vinheta. Fazendo um breve resumo, os fundos imobiliários são um tipo específico de fundo que investe em imóveis ou papéis atrelados a imóveis. Então, muito provavelmente na sua cidade aí deve ter algum shopping. É muito difícil uma pessoa física ir lá e comprar um shopping, mas existem alguns fundos imobiliários que são donos de shoppings. Então você consegue ir lá comprar uma cota desse fundo e ter um pedacinho desse shopping. E o que acontece quando você tem um imóvel, principalmente a gente fala de shopping? No shopping tem as lojas pagam aluguéis e esse aluguel vai cobrir todas as despesas desse shopping e a diferença entre a receita e a despesa, vamos ter o lucro e esse lucro é dividido entre cada uma das pessoas que tem essa parcelinha do shopping. Então esse lucro é dividido como dividendos e atualmente os fundos imobiliários ainda têm a isenção sobre os dividendos, ou seja, você não paga imposto sobre isso. Qual é o ponto negativo do fundo imobiliário em relação à renda fixa? É que a cotação ela oscila com o tempo. Então, de um lado, a gente tem o benefício de que o dividendo não é tributado, e do outro lado, nós temos essa oscilação da cota. Por isso que para quem está iniciando e geralmente tem uma aversão a risco muito grande ou não quer correr nenhum risco, ou ainda mais qualquer valor ou quantia que ele vê o seu patrimônio reduzindo vai causar uma dor tremenda, por isso que geralmente faz mais sentido iniciar pela renda fixa. Porque geralmente na renda fixa nós temos o patrimônio que vai crescendo constantemente sem a oscilação da cota. O fundo imobiliário tem essa oscilação de cota, por isso que é importante você ter conhecimento para minimizar esses riscos. Mas vamos agora ver como que se comportou a nossa carteira em 2023. No gráfico a seguir vocês vão ver uma linha e uma barra, em que a linha é o patrimônio em R$1.000 e a barra são os dividendos que nós recebemos a cada mês. Então nesse gráfico nós temos a representação de janeiro até dezembro de 23. A gente vê aqui que a gente começou com um patrimônio de 20 mil e terminou com um patrimônio de cerca de 38 mil. Os primeiros dividendos em janeiro de 23 foi de R$ 199, enquanto que o último dividendo foi R$ 563. Então, à medida que o meu patrimônio foi aumentando, esses dividendos também foi crescendo. A ideia aqui inicial era fazer um patrimônio crescente, de colocar R$1.000 a cada mês. Mas no meio termo tivemos alguma diferença, um aporte maior ali em outubro e está tudo certo. Aqui a gente vai conseguir ver como que isso se comportou em relação ao percentuais. Somando todas essas barrinhas verdes que estão aqui no gráfico, nós tivemos um rendimento total de R$ 3.500 e isso representa um percentual de 12,76% de dividendo nos últimos 12 meses. E agora eu quero passar para uma terceira parte em que a gente vai comparar a inflação com a renda fixa e com essa carteira de fundo imobiliário. E por que comparar com a inflação? Porque a inflação ela tira o nosso poder de compra. Então, todo investimento que a gente fizer, o que a gente quer garantir é que a gente esteja investindo a uma taxa maior do que a inflação. Então vamos conferir como que foi o comportamento da inflação, da renda fixa e dessa carteira ao longo de 2023. Nessa primeira parte do gráfico, eu estou com a primeira barra, a inflação, que também é o índice do IPCA. A inflação acumulada em 2023 foi de 4,62. A renda fixa, ela rendeu o acumulado em 2023 de 13,04%. Mas o que acontece? Se você for investir na renda fixa, ou num Tesouro Selic, ou no CDB que rende 100%, eu não queria usar tantas palavrinhas complexas aqui, mas se você for usar qualquer um dos investimentos tradicionais de renda fixa, você vai ter a incidência de imposto.
E se esse investimento ele ficou aplicado ao longo de um ano, a alíquota é de 20%. Então, quando a gente pega esses 13% e desconta esse imposto, nós encontramos o 10,43% da renda fixa que está nessa barra azul mais clara no meio do gráfico. Então, nós temos aqui a comparação da renda fixa livre de imposto com o IPCA. E a gente pode ver pela barrinha verde que a renda fixa ficou 5,81% a maior do que a inflação. Ou seja, investir em renda fixa sem ter as oscilações de preço já seria um excelente negócio comparado com a inflação, porque a gente já estaria ganhando mais de 5% da inflação. Então, seu patrimônio estaria crescendo sem nenhuma perda nesse caso. E quando a gente compara esse cenário da renda fixa com a nossa carteira de fundo imobiliário, nós identificamos que a nossa carteira rendeu 12,76%, comparado com a renda fixa de 10,43%, a gente tem essa segunda barrinha verde, em que foi 2,32% a mais. E nesse caso, como a gente falou, os fundos imobiliários não têm imposto, então esses 12,36% já é livre de impostos. Para você perceber que os fundos imobiliários renderam um pouco mais que a renda fixa, então esse investimento em conhecimento para migrar para os fundos imobiliários, ele tem esse benefício de pagar um pouquinho a mais. Então a gente correu mais riscos e teve um pagamento melhor. É exatamente esse comportamento que a gente gostaria de enxergar. E quando a gente compara, então, os fundos imobiliários com a inflação, nós ficamos 8,14% a mais do que a inflação. E aqui vocês já devem ter visto outros vídeos aqui do canal, em algum momento, aquelas projeções que geralmente a gente faz. Olha, se você investir um valor fixo ao longo de 20 anos a uma taxa X, qual que é o valor que você vai ter nesses 20 anos? E nesse caso, quando você faz um investimento ao longo de 10, 20 anos, 1% a mais faz muita diferença nesse patrimônio. Então a gente viu nesse vídeo como que a renda fixa e a nossa carteira de investimentos, ela se comportou ao longo de 2023, comparado com a inflação. Para mim fez sentido trazer uma carteira de fundos imobiliários aqui para vocês, porque depende muito de qual foi a seleção que você fez para ter esse rendimento. E se você quer saber como que a gente escolhe os fundos imobiliários, a gente tem uma playlist completa que eu deixei com você na descrição, explicando como é que faz isso. Inclusive, eu faço uma observação aqui que todos os fundos imobiliários que eu tive ao longo de 2023, eu não tenho mais nenhum deles agora em 2024, porque a cada mês eu verifico qual que é o rendimento dos fundos. Se eles começam a pagar menos de uma taxa que eu determino, nesse caso hoje estou usando 1% ao mês, eu troco o fundo, eu demito ele e coloco outro fundo que tem bons fundamentos e estão pagando mais de 1%. E atualmente nós temos inúmeros fundos que estão pagando mais de 1% ao mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe e deixe o like. Deixe também nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Qualquer coisa a gente pode gravar um vídeo futuro. E nos vemos numa próxima.